Quando eu iniciei no mercado e eu comecei a vender o meu trabalho, isso que eu vou te contar é o que eu mais queria ter escutado naquele início. Principalmente porque isso aqui é um mercado muito solitário, né? A gente fica muito sozinho, a gente começa sozinho, principalmente se você nunca fez isso antes, se você nunca vendeu o seu trabalho. E se você nunca fez isso, provavelmente você está passando ou já passou pelo que eu vou te narrar aqui agora. Você provavelmente inicia o mês sem ter muita certeza de como vai ser ele, se você vai conseguir fechar ele da melhor forma possível, se os clientes que você conversou realmente vão fechar, se as calls que você marcou vão realmente dar certo e principalmente se aqueles clientes que você está prospectando vão te dar algum resultado. A falta de previsibilidade é muito comum. E eu te garanto, você não está sozinho nisso. Muito pelo contrário. Eu passei por isso. Vai ter várias pessoas que você provavelmente conhece que passam por isso. Até mesmo aqui nesse vídeo. Talvez tenha alguém que comente perguntando alguma dica de como resolver isso. E a minha intenção com esse vídeo é te dar um pequeno panorama de quem já passou pelo que você está passando e te mostrar que tem sim uma forma de você lidar melhor com esse mercado de prestação de serviço. E eu estou falando de prestação de serviço no geral porque o que eu vou te falar aqui não é exclusivo para quem é web design, para quem vende páginas de vendas, landing pages. Na verdade é muito comum para quem está querendo vender o seu serviço, seja um social media, um copywriter, seja uma pessoa que trabalha apenas com design mesmo para redes sociais ou edição de vídeo, não importa. A parte de se vender, a parte de ter uma previsibilidade, ela é muito complicada. Porque, como eu disse, se você principalmente nunca vendeu nada, nunca vendeu o seu trabalho, você não sabe como funciona. Você não sabe se é normal às vezes você fechar o mês no vermelho, se é normal às vezes você não conseguir fechar os clientes que você conversou e como que você consegue ter uma certa previsibilidade. E eu quero te trazer aqui, não a solução para tudo, é claro, porque eu não tenho ela. Quem dera tivesse, se eu tivesse, provavelmente eu estaria muito rica porque eu poderia vender ela para muitas pessoas, já que eu tenho certeza que é de interesse de muita gente. Realmente eu não tenho essa solução. Mas eu tenho algumas dicas que eu posso dar para você, de quem já passou, quem já trilhou esse caminho que você está talvez trilhando nesse exato momento, para que você consiga levar isso de uma forma melhor e saiba que algumas coisas são comuns e tem algumas formas de você lidar com alguns pontos, né, que são inevitáveis. E essa é a minha ideia com esse vídeo, te mostrar a visão de alguém que provavelmente já passou por o que você está passando e te falar algumas coisas que eu gostaria de ter escutado quando eu estava iniciando. Principalmente uma estratégia muito interessante que eu gosto e que me abriu muitos olhos quando eu entendi como poderia funcionar na minha prospecção, no meu trato ali com os clientes. Então, essa é a ideia com esse vídeo. Se você já gosta desse tipo de conteúdo, já pode se inscrever aqui no canal, que é o que eu sempre trago para ensinar e ajudar vocês. Deixe seu like também se você gostar desse vídeo. Eu me chamo Michael, eu trabalho como web designer e a minha ideia aqui hoje é te ajudar e te mostrar um pouquinho de como pode ser mais fácil lidar com esse mercado. Bom, o formato desse vídeo aqui vai ser um formato muito mais de conversa, tá? Tanto que vocês estão vendo aqui provavelmente a tela aqui do meu Photoshop. E a minha ideia é aqui desenhando um pouquinho do que eu quero te explicar para ficar um pouco mais claro, escrever aqui também na tela, para que eu consiga desenvolver melhor essas ideias com vocês. Espero que vocês gostem desse formato. Se vocês gostarem, deixa aqui nos comentários. Se vocês não gostarem também, deixa, porque é interessante eu saber o que está funcionando bem. Eu estou fazendo alguns testes aqui no canal para ver o que mais agrada a vocês e também o que mais ajuda principalmente. Então, minha ideia aqui, como eu disse, é te mostrar a visão de alguém que trabalha com web design há mais de 3 anos, alguém que está há um tempo no mercado e alguém que provavelmente já passou por muita coisa que você vai passar. E eu queria principalmente bater muito na tecla dessa ideia de clientes, da forma que você pode lidar com clientes e da forma que você pode ter talvez uma relação muito boa com eles para que você consiga ter melhores resultados. Até porque não adianta de nada. Você vai lá assistir uma live de prospecção, que está aqui no card, caso você não conheça, e você foi lá, prospectou e fechou o seu primeiro trabalho, ou de alguma outra forma você conseguiu o seu primeiro trabalho, só que daí, beleza, e como faz para conseguir o próximo? E como você consegue talvez otimizar isso para que talvez um cliente traga outro cliente? Qual que é a melhor forma de você fazer isso? Como que você pode lidar com esse tipo de demanda? Qual que é a melhor forma de você talvez entregar o seu trabalho, ou de demonstrar que você é um bom profissional, ou até mesmo lidar com algumas situações? Então essa é a minha ideia com esse vídeo. É um vídeo mais rápido, eu não quero me estender muito, eu quero realmente só trazer algumas dicas, algumas ideias que eu tenho, algumas coisas que eu queria compartilhar com vocês para que fique mais claro e talvez te ajude a lidar com alguma situação que você esteja passando nesse exato momento. E acho que o principal tema aqui de toda essa aula é uma coisa que eu gosto de chamar de cascata de prospecção. O que significa isso, né? Uma cascata de prospecção. Prospecção. Perdão a minha letra, não se importa muito, a ideia aqui não é você ler perfeitamente,
mas é só pra gente definir algumas coisas que a gente está conversando aqui. Como o próprio nome diz, né, é um termo que eu dei, mas não necessariamente é uma coisa que eu inventei, muito pelo contrário, é uma coisa bem comum, mas quando você entende isso, pode ser que destrave uma coisa que você talvez não tenha percebido antes. Mas essa ideia de você fechar com um cliente, né, com uma pessoinha ali que você fechou, e essa pessoinha, ela te indica para uma outra pessoinha, né, para um outro cliente, e esse cliente vai te indicar para um outro cliente, e assim vai até quando der. E qual que é a vantagem disso, né? É que quando você fecha com o seu primeiro cliente ou com os seus primeiros clientes, a tendência é que se você prestar um bom trabalho, ele vai te indicar para uma outra pessoa, que vai provavelmente te indicar para uma outra pessoa se você manter a qualidade de trabalho e a entrega que você fez com aquele primeiro, e por aí vai. E você pode estar pensando, Michael, que da hora, que legal, muito bom, talvez eu nunca tinha pensado nisso, né? Nessa vantagem que tem de quando você fecha o primeiro, você já pode fechar o segundo e talvez o terceiro. E é claro que não é uma coisa que você tem um total controle, até porque não depende 100% de você. Vai depender do que o cliente achou do seu trabalho, até porque você pode às vezes fazer o melhor trabalho do mundo, mas não é o que o cliente esperava. E pode acontecer, não é nenhum mal, na verdade, é algo até comum quando você está iniciando. Mas a ideia é que você preste sempre o seu melhor trabalho e que ele indique você para uma outra pessoa e uma outra pessoa e uma outra pessoa. Mas é claro, como eu disse, você não tem o total controle sobre isso. Até porque você não controla o que o cliente acha do seu trabalho, você não controla a vontade dele de te indicar. Mas você consegue, talvez, ter pelo menos um pequeno controle sobre isso. Eu não diria nem um pequeno, eu diria um controle até considerável, se você seguir alguns passos e algumas estratégias que eu quero te mostrar aqui. Como eu disse, quando você entrega um trabalho, tem algumas formas de você entregar esse trabalho. Você pode entregar o trabalho que o cliente pediu. Então ele pediu para você uma página, toda bonitinha ali, você pode entregar uma página. E se for uma página muito bonita, uma página muito bem feita, já pode ser o suficiente. E até mesmo ele pode te indicar sem você falar nada. Mas tem algumas formas de você fazer com que isso melhore ainda mais. Por exemplo, ele te pediu uma página, mas você entrega uma página e talvez alguns criativos. E você vai falar, poxa, Michael, mas o cara pediu só uma página, eu tô entregando criativo, eu tô fazendo um trabalho de graça. E eu quero muito que você coloque uma coisa na sua cabeça, tá? De verdade mesmo. Se você tem esse pensamento de que, eu não vou trabalhar de graça, não, eu não vou oferecer meu trabalho de graça porque isso desvaloriza meu trabalho, e não, eu não vou usar uma página de graça para poder prospectar, eu não vou usar uma página de graça para talvez conseguir ali chamar a atenção de um cliente em potencial que pode ser muito vantajoso. Cara, isso é uma mentalidade muito, muito burra. Não tem outra forma de falar, desculpa. Se você acha que isso é uma forma de desvalorizar seu trabalho, eu discordo de você. Talvez você esteja correto, não sei. Me dou aqui o direito de estar errado. Mas pelo menos pra mim isso aqui funcionou muito bem. Quando você está iniciando, principalmente, tá? Isso aqui é muito legal para quem está começando. Quando você oferece um trabalho de graça, seja para prospecção, como eu mostrei na live, ou seja aqui para você dar um over delivery, né? O que é um over delivery, né? Eu acho que é assim que escreve. Bom, o que é um over delivery? Um over delivery, como o próprio nome diz, é uma entrega acima, né? Algo que você está entregando a mais. Seria uma tradução aqui bem literal, bem chula na verdade. Mas uma entrega que você está entregando algo a mais. Então, o cliente pediu uma página de vendas ou de captura que seja, e você entregou uns criativos. Porque você sabe que se ele está pedindo uma página de vendas, de captura, ele provavelmente está anunciando. E talvez ele não tenha alguém que faça os criativos. Ou às vezes ele tem, mas você pode mostrar que você faz melhor. E não que você queira tirar o trabalho de ninguém, mas você está entregando algo a mais, é de graça, ele não vai ficar bravo, ele não vai falar, nossa, caramba, esse cara aqui é um maluco, ele me entregou um criativo que eu nem pedi, eu dei esse cara. Não, muito pelo contrário, ele vai falar, esse rapaz aqui tem iniciativa, essa moça aqui tem iniciativa. Então, essa entrega a mais é uma forma muito interessante de você chamar a atenção daquele cliente. Você já fechou com ele, necessariamente você não precisaria entregar nada a mais, você pode só entregar a página, tchau e benção e nunca mais falar com ele. Mas você teve o trabalho de, poxa, eu vou entregar aqui uns criativos. Ele pediu uma página de captura e uma página de obrigado. E se eu entregar talvez um blog de lançamento, né? Pode ser que ele goste da ideia, então eu vou ali e entrego isso a mais. Claro, você vai ter um trabalho, talvez a princípio saia de graça, né? Digamos assim. Mas, poxa, pensa, você foi lá, ele já, digamos que esse cliente aqui, ele é um cara que já está, sei lá, 10 anos no mercado. Ele já contratou inúmeros
outros web designers. Só que daí quando foi lá e contratou você, você chegou nele, você prospectou ele, ou ele encontrou seu trabalho no Instagram, que seja, e daí você foi lá e entregou a página de vendas e entregou uns criativos. Poxa, você chamou a atenção. Ele sabe que, talvez de todos esses web designers aqui que ele já conversou, talvez você foi o que mais foi dedicado, alguém que entregou mais do que ele esperava, ou, quem sabe, ele pediu a página, mas você fez a página e fez uma identidade visual, entregou a identidade visual toda bonitinha ali, toda bem feita. Por isso que é tão importante você não ter só uma expertise, né? Ah, eu só sei fazer página. Não. Pesquisa um pouco sobre como funciona a identidade visual, como funciona a criação de criativos, qual é a melhor forma de você fazer isso. Tanto para você poder vender isso como um combo no seu trabalho, mas também para você poder fazer esse tipo de over delivery. E como eu disse, se você vai lá e entrega a mais do que o cliente pediu, ele vai olhar para você com outros olhos. Ou às vezes ele pediu num prazo e você entregou muito mais rápido do que o esperado. Então, cara, eu tô falando para você aqui uma forma de fazer over delivery, tá? Mas não necessariamente você precisa fazer uma outra página de graça, fazer criativos de graça. Você pode entregar mais rápido do que o esperado, você pode entregar uma análise para o cliente mostrando para ele qual é a melhor forma dele otimizar uma outra página que talvez ele tenha no site dele. Você pode entregar um vídeo mostrando como que ele pode depois fazer alterações naquela página. Entregar sempre a mais. Tanto para esse primeiro cliente aqui, como para todos os outros. Quanto mais você fizer no seu trabalho para enriquecer ele, para dar um corpo para ele no sentido de deixar ele robusto, para que o cliente olhe e fale, caramba, esse cara aqui entende do assunto, essa moça aqui sabe do que está fazendo, ela realmente é muito esforçada, ela é muito dedicada, você vai chamar a atenção dele. E aí o que acontece? Diferente desses outros web designers aqui que ele já tinha contratado anteriormente nesses 10 anos de carreira, nosso clientinho aqui, você chamou a atenção. E aí quando o amigo dele perguntar, ô fulano, você conhece algum web designer bom para fazer meu lançamento? Conheço o Michael. Esse cara aqui é muito bom, o cara entregou mais do que eu esperava, o cara é muito dedicado. Como eu disse, não necessariamente precisava ser alguns criativos, ou por exemplo, eu posso ter dado um ótimo suporte, então ao invés de só ir lá fazer a página e tchau, não, eu fiquei ali, acompanhei o lançamento, tudo que ele pediu eu fiz da melhor forma possível, se ele pediu alguma alteração eu fiz da maneira mais rápida para não atrasar nada, para entregar no prazo certo. Às vezes um over delivery, por mais maluco que pareça, talvez você nem saiba disso, mas às vezes um over delivery não deveria ser, tá? Mas acontece, é só você entregar o que você prometeu. Isso é muito louco, mas eu recebo muitos depoimentos de quem está há muito tempo no mercado, clientes que eu já trabalhei, que falam, cara, eu gostei muito do seu trabalho, porque você entrega no prazo, você entrega rápido, você dá satisfação, você mostra como está fazendo o trabalho, você faz boas manutenções, você está sempre disponível durante todo o lançamento, você é um cara muito ágil. Isso é o suficiente para que quando o amigo dele, quando o irmão dele, quando o conhecido dele, quando talvez uma pessoa que ele conheceu no mastermind, no network, perguntar, e aí fulano, você conhece alguém que faz página? Ou quem fez aquela página para você? Ah, foi o Michael. Esse cara é muito bom. Contrata ele que ele é muito bom. E aí o que acontece? Talvez esse primeiro cliente aqui, né, o cliente mais difícil da gente conseguir, que é sempre os primeiros, ele tenha sido muito difícil mesmo. Você teve que prospectar, você falou com 100 pessoas, até esse cara aqui fechar. Só que daí você foi lá e fechou e deu o seu melhor. Cara, entregou o seu melhor trabalho, entregou sua página impecável, ou o seu serviço que você presta impecável, entregou ainda mais do que ele pediu, deu todo o suporte possível, ficou ali, mostrou toda a dedicação, e ele foi lá e te indicou pro amiguinho dele aqui, ó. Aí o amiguinho dele aqui chamou você. E quando você falar com esse carinha aqui, vai ser muito mais fácil de fechar. Porque tudo que vem de indicação, marca bem isso, tá? Tudo que vem de indicação é muito mais fácil. Você confia muito mais no seu amigo do que qualquer outra pessoa. Você confia muito mais em alguém que está indicando alguém, algum conhecido, do que se você vê um anúncio, do que se eu chegar até você. Então, por exemplo, digamos que eu estou fazendo aqui uma mentoria, tá? De web design. E aí você chegou aqui no meu canal e eu falei aqui sobre minha mentoria, você achou legal? Aí você vai pesquisar um pouco mais, talvez você assista outros vídeos, talvez você me acompanhe um tempo no Instagram, e aí você compra minha mentoria. Agora, se o seu melhor amigo, sua namorada, um conhecido que você considera muito, chegar em você e falar, meu, você trabalha com web design, né? Cara, tem um maluco que é muito bom, eu comprei o curso dele é muito legal, a mentoria dele é muito boa, o cara é super dedicado, ele me entregou uma mentoria ali impecável, que me ajudou a vender isso aqui, isso aqui. Você provavelmente, quando você chegar no meu canal, você já vai comprar a minha mentoria, você já vai comprar o meu curso.
Por quê? Porque você já teve uma indicação, você já está influenciado. Isso é que é a influência, né? Isso é o que gera todo o mercado ali de influenciadores. Se um cara que você segue, e eu tô falando aqui, tá, de um amigo, mas, por exemplo, se um cara que você segue, né, às vezes você segue ali um cara por muito, muito tempo, você acompanha todos os vídeos dele, todos os stories, todos os posts, e aquele cara chega e fala, ô fulano, ô pessoal, então, tem uma marca de tênis que eu uso, que é muito boa, por isso, por isso, por isso, você vai comprar na hora. Porque você acompanha aquele cara há muito tempo, ele é quase como se fosse um irmão seu. Então você considera muito mais a palavra de alguém que você conhece do que de um estranho. Por isso que essa ideia da cascata é exatamente isso. É você falar com o primeiro cliente da melhor forma possível. E como eu disse, você realmente não consegue controlar se esse cara vai te indicar ou não. Até tem uma forma, eu vou te falar daqui a pouco. Mas, no geral, você não consegue influenciar ele. Falar, ô cara, me indica, por favor, me indica, me indica. Isso vai funcionar, vai causar o contrário. Na verdade, o cara vai falar, pô, que cara chato, o cara fica toda hora pedindo pra me indicar ele, eu não vou fazer isso. Mas, se você conseguir essa indicação genuína, que é a melhor forma possível, a chance desse cara aqui, que ele falou, que ele comentou sobre o seu trabalho, te contratar, né, contratar o seu serviço, é muito grande. Muito grande mesmo. Com certeza, ele vai querer te contratar aqui. E daí você vai ganhar o seu dinheiro, né? E isso é ótimo. E se você manter esse mesmo padrão de, poxa, fiz um ótimo trabalho aqui, agora nesse aqui eu vou, caguei pra esse cara, não tô nem aí. Cara, agora esse cara aqui já veio mesmo do outro cara, fechei bem fácil com ele, vou entregar aqui a página, beleza. Não, mantenha o padrão. Você entregou esse trabalho aqui da melhor forma possível, fez um over delivery da melhor forma com que você conseguir entregar, deu o seu máximo, faça aqui, porque daí esse carinha aqui vai te indicar para um outro carinha. E como eu disse, se a pessoa vier por uma indicação, a chance de ela fechar com você aumenta em 100%. Claro, né? 100% não, porque ainda assim existe o fator de você também saber vender o seu trabalho, isso vai influenciar. Mas pelo menos uns 90% aumenta com certeza. E se você mantém um padrão, ela vai te indicar para uma outra pessoa. Lembrando que, aqui eu estou fazendo uma linha reta, né? No sentido de esse indicou para esse indicou para esse indicou para esse. Mas na verdade o que acontece é o quê? Esse carinha aqui, ele não vai te indicar só para esse cara. Ele pode te indicar para mais um outro cara, para mais um outro carinha, para mais um outro, mais um outro, mais um outro. E esse vai te indicar para mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. E quando você vai ver, tem umas 1000 pessoas que estão falando com você. Estou exagerando, mas a ideia aqui é que isso funciona muito bem. Aqui vem um outro ponto. Como eu disse para você, não tem como você influenciar totalmente se essa pessoa vai te indicar ou não. A primeira forma, como eu disse, é você entregar um over delivery, você entregar mais do que esperado, você dar o seu máximo pro seu trabalho, que é o básico ali, mas você fazer isso da melhor forma possível. Surpreender esse cliente. Como eu disse, né? Essa é a melhor forma, porque vai ter uma indicação natural e vai funcionar perfeitamente se você fizer isso da maneira correta e com várias e várias pessoas. Mas tem formas também de você forçar, entre aspas, essa indicação. Por exemplo, fez aqui o trabalho com esse fulaninho, vamos falar com esse aqui, ó. Fez lá o trabalho para ele, bonitinho, certinho, finalizou, entregou tudo. Aí você pode falar, fulano, aqui na minha empresa, né, aqui eu trabalho da seguinte forma. A gente fechou o trabalho, eu gostei muito de trabalhar com vocês, foi um cliente super dedicado, muito legal. Vi que você conhece outros infoprodutores, você conhece outros advogados. Se você vê alguém que está precisando também de uma página, alguém que está precisando aí do meu serviço, me indica. Você me indicando, eu te dou uma porcentagem, né? Te dou uma porcentagem desse meu trabalho. Então, sei lá, eu vendo a página por tanto, eu te dou 5%, 10% dessa venda que você fizer, desse cliente que você trouxer para mim. Ou eu te dou um fixo, a cada cliente que a gente fechar com a sua indicação, você ganha R$100, R$200, R$300, o que você achar interessante para você. Ou até mesmo uma coisa que pode ser até legal, você pode dar um desconto. Então, ao invés de dar uma porcentagem, né, em dinheiro ali ou um dinheiro mesmo, você dá um desconto, no sentido de, fulano, se você me indicar no nosso próximo trabalho, que provavelmente a gente vai fechar, porque a gente teve um ótimo, que eu sei que você sempre está precisando de páginas, eu posso dar 10% de desconto, 20% de desconto. Essa é uma forma que você consegue forçar, entre aspas, né? Porque, claro, é um acordo ali que você está fazendo, a essa pessoa te indicar. Então é legal porque você toma um pouquinho do controle. Como eu disse, ainda assim não é totalmente certeza, porque a pessoa ela só vai te indicar se ela realmente gostar do seu trabalho, independente. Mas você dando esse incentivo, é muito legal. Isso é uma estratégia tão boa que provavelmente você deve ter visto isso em alguma loja. Às vezes, sei lá, você vai comprar um perfume e ali na perfumaria, né? Tem lá você,
Se você indicar para um amigo, se você indicar para um familiar, você ganha 10% na próxima compra, você ganha 20% na próxima compra, você ganha um brinde, você ganha um perfume, você ganha uma amostra grátis, você ganha um creme. É super comum. E é legal você trazer isso para o seu trabalho. Por isso que eu disse, eu queria muito saber disso quando eu estava começando. Porque eu perdi várias oportunidades. Eu não sabia como lidar com esses clientes. Eu fechava o cliente, entregava o meu trabalho e achava que estava arrasando, no final estava perdendo uma oportunidade talvez muito grande. Conforme eu fui entendendo que quanto mais eu fazia e criava esses vínculos com o meu cliente, então toda vez que a gente fechava, eu entregava o melhor trabalho, eu ia me destacando pela minha entrega, pela minha velocidade, por entregar a mais, por sempre estar dando um ótimo suporte, isso ia criando um vínculo com o cliente. Algo que nem era algo que eu planejei, né? Eu fui percebendo com o tempo. Tanto que eu tô falando aqui, isso que eu tô te contando, de verdade, ninguém me falou. Não foi algo que eu aprendi em algum curso. É algo que eu senti na prática. Por isso que eu demorei tanto. Eu fiquei batendo cabeça, tentando entender. Cara, como que eu posso fazer para criar um network, para fazer o cliente gostar do meu trabalho? Como que eu posso fazer para que o cliente me indique para várias pessoas? Eu não sabia, eu ficava muito perdido, porque você entra num perfil do Instagram de alguém que ensina networking, não sei o que, e daí fala que você tem que conversar com o cliente, você tem que ir em mastermind, você tem que participar de evento gratuito, você tem que entrar em grupo de Facebook, entrar em grupo de 500 coisas. Eu não tô falando que isso não funciona, tá? Mas pelo menos pra mim não funcionava. Porque como eu disse, eu não era uma pessoa que sabia vender, eu não era uma pessoa que era comunicável, eu era uma pessoa, na verdade, muito tímida, ainda sou, eu tô aqui conversando com vocês, mas pessoalmente eu sou uma pessoa bem reservada, então é muito difícil para mim, por exemplo, ir num evento de network e ficar puxando assunto. Eu acho isso bizarro, na verdade. Eu não consigo, sei lá, tá num evento ali e daí eu chegar na pessoa e falar: oi, fulano, tudo bem? Eu faço parte, não sei o que. Eu não sei fazer isso, eu sou péssimo para ficar puxando assunto. Então eu não sabia como que eu podia fazer isso, porque eu pensava: poxa, eu acho que isso não é muito para mim, eu acho que realmente eu não consigo fazer essas estratégias, porque poxa, eu não sou essa pessoa, eu tenho que desenvolver isso. É um negócio que está tão intrínseco dentro de mim que vai demorar muito para me desenvolver. Não que eu não vá tentar, mas poxa, vai demorar muito e eu preciso do dinheiro agora. Isso aqui é uma coisa que é natural, entendeu? Não é algo que você vai precisar pensar muito mirabolantemente. O que eu tô te falando aqui é, você já vai ter que fechar com esse primeiro cliente aqui. Só que ao invés de fechar com ele, entregar o seu trabalho e tchau, né? E tchau e benção, como eu falei, não. Entrega o seu melhor trabalho, conscientemente do que você está fazendo. Você não está fazendo 3 posts a mais para ele, você não está fazendo criativos porque você acha legal. Não, você está fazendo com a intenção de impressionar, com a intenção de chamar atenção, dele marcar o seu nome. De que quando alguém falar web designer, quando alguém falar copywriter, quando alguém falar social media, ele lembre de você. Entendeu? Ele tem que pensar em você quando falar. Quando eu falo refrigerante, você lembra de Coca-Cola. Por quê? Porque tem todo um brand, ela chamou sua atenção durante toda a sua vida. É isso. Toda vez que esse cliente tiver contato, quando alguém pedir, alguém perguntar, é isso que acontece. E foi com essa estratégia que eu estou te falando aqui que eu consegui me manter por muito e muito tempo. Aí você fala, como assim me manter por muito, muito tempo, Michael? Isso aqui não é infinito? Não é uma coisa que eu vou fazer e vai durar para sempre, né? Algo infinito ali que vai ficar rodando e rodando e rodando? Não. Aí vem uma ressalva e eu acho que é um ponto muito importante, né? Um ponto aqui de alerta para vocês. Que é o quê? Essa aqui é uma ótima estratégia, tá? De verdade mesmo, é uma coisa muito interessante de você fazer conscientemente. Principalmente essa questão aqui de você talvez forçar essa indicação, né? Eu falo forçar, mas você incentivar essa indicação, mas não dependa só disso. Eu falo isso por experiência própria. Conforme você vai dependendo só disso, um cara começa a te indicar e outra pessoa começa a te indicar e você vai se acostumando. Você não precisa fazer aquela prospecção ativa que é muito chata, né? De ficar chamando ali o cliente de uma forma fria, recebendo vários nãos. Você vai ficando confortável e quando você vai ver, acabou as indicações. E aí, o que eu faço? Faz maior tempo que eu não prospecto, então eu já perdi a manha, já não tenho muitos dados. Os clientes que eu fechava antes já não estou fechando tanto. O mês parece que não vai fechar legal. Então fica muito esperto, tá? O que eu recomendo que você faça? Que é outra coisa também que eu queria ter entendido antes de passar por esses perrengues. Usa muito isso daqui. Essa cascata de prospecção, cara, faça isso conscientemente. Tenha isso bem anotado, saiba quais são os seus melhores clientes. Vai em pessoas também específicas. Poxa, ao invés de você prospectar, claro, você pode, tá? Mas também foque em clientes que podem te gerar mais oportunidades. Às vezes uma agência, às vezes um cliente ali que faz muitos lançamentos, né, falando do meu nicho,
Às vezes alguém ali, um advogado que está em grupos de advogados, alguém que já tem um certo nome, alguém que você vê que segue muitos advogados, às vezes a pessoa tem um curso que é para outros advogados, para outros médicos. Pensa isso. Foque também em clientes, principalmente, tá? Esse tem que ser o seu foco. Clientes que vão te gerar outros e outros resultados. Às vezes alguém que participa de um mastermind, às vezes alguém que tem, como eu disse, está num grupo, ou que dá aula para outras pessoas da mesma área, ou que é uma agência, ou que é uma pessoa que está fazendo diversos lançamentos. Por quê? Porque a chance dessa pessoa ter uma rede de contatos que também está interessado no seu trabalho é muito grande. Então isso acaba te ajudando demais a você criar essa rede de contatos. Porque, como eu disse, você vai falar ali com o fulaninho, e esse fulaninho ele tem uma rede de contatos. Né? Porque ele está num grupo do Facebook, porque ele tem uma comunidade, porque ele trabalha muito tempo na área. E aí, a chance dele ter contatos de outras pessoas que também são muito interessadas no seu trabalho é muito grande. Então, se você fizer daí a estratégia aqui de entregar um Uber Delivery incrível e também talvez incentivar ele a fazer essa indicação de alguma forma, ele vai ter várias pessoas para poder te indicar, que você já sabe. Então, fica uma coisa ainda mais intencional. Nunca faça nada pela sorte, tá? Às vezes pode acontecer de você ter sorte, mas não conte com ela. Então, faça intencional. Mas como eu estava dizendo, voltando, né? Não dependa só disso. Intercale essa estratégia aqui da cascata de prospecção, né? Quando você prospecta e essa pessoa passa seu contato para outra pessoa e para outra pessoa, com uma prospecção ativa mesmo, né? Nossa famosa prospecção ativa. Por quê? Prospecção ativa, cara, é a melhor forma de você ter controle. Infelizmente, isso aqui que eu tô te mostrando não é um controle, entendeu? Tô te dando aqui algumas estratégias para você fazer isso de forma intencional, uma forma que você consiga ter uma certa previsibilidade se a pessoa vai te indicar ou não, mas é totalmente aqui você saber jogar o jogo. Agora, aqui no Ativa, é um jogo de montante. Você fala com um, fala com outro, fala com outro, fala com outro, fala com outro, até você ter um sim. Entendeu? Mas aqui você tem um controle. Por quê? Se você já assistiu minha live, se você já acompanha meus conteúdos, você sabe que você vai ter um não, outro não, outro não, outro não, outro não, e aí por aí vai. Até você ter um sim. Só que esse sim aqui e esses nãos, se você está fazendo da forma correta, que eu já falei para você, de ter uma planilha, ter isso daqui anotado, ter isso aqui bem estruturado, a cada não que você tem aqui, a cada sim também, você tem dados. E esses dados aqui otimizam para que na próxima vez que você for prospectar, você chegue mais perto do sim antes de ter muitos nãos. Entendeu? Lembrando que, você sabendo aqui da cascata, a cada sim que você tem, pode ser um sim mesmo, de uma pessoa só, mas pode ser a oportunidade de você também ter outras pessoas. Então, usa a cascata de prospecção de uma forma inteligente no sentido de intercalando aqui com a prospecção ativa. Então, você está trazendo leads, né, clientes, para a cascata. Então, o cliente nem sabe, mas o que você está fazendo aqui? Você prospecta de forma ativa, que é a forma mais fácil que você tem de ter controle, né? Porque você está ali no controle, você está indo atrás, você está correndo atrás. E você vai pegando esses sims aqui, né? E jogando aqui para a cascata. E daí a chance de você fazer um bom trabalho e você vai aumentando as chances de você fazer essa pessoa te indicar. Ela te indica para uma outra pessoa, e depois para uma outra pessoa, e depois para uma outra pessoa, e por aí vai até chegar uma hora que vai cessar. Como mesmo uma cascata, né? Uma cascata ela vai indo, vai indo, vai indo, até que ela chega num rio, em algum lugar, e ela cessa, chega na calmaria. Só que, como você foi esperto, como você está escutando aqui, como você não vai precisar bater cabeça porque eu já estou te contando, você sempre vai estar prospectando. E o que acontece? Você consegue manter esse fluxo. Então, cessou aqui, já tem uma nova pessoa que deu um sim. Joga essa pessoa para cá. Vai incentivando ela a te indicar. E ela te indica, te indica, te indica, te indica. E por aí vai. Entra num ciclo infinito. E é claro que, se você fizer de uma forma correta, se você fizer sempre um bom trabalho, às vezes pode ser que cesse aqui por um tempo, mas depois volta. E a pessoa volta a te indicar novamente. E por aí vai. A ideia aqui é o quê? É você ter essa previsibilidade. Como eu disse, ela realmente não existe. É legal você ter uma boa gestão financeira, é legal você ter uma noção do que quanto você gasta, de como está funcionando, realmente se tratar como uma empresa. Aí já é um outro tópico, talvez para um outro vídeo. Mas pensando nessas dicas de prospecção, né? Na verdade aqui é mais uma dica grande mesmo, né? Dessa cascata.
Mas isso aqui é um tema tão legal. Por quê? Porque dificilmente você vai ver alguém falando sobre isso. É uma coisa que acontece com o tempo. Talvez, nem se você tivesse assistido esse vídeo, com o tempo você ia batendo cabeça, você ia testando, você ia falando com algumas pessoas e você ia chegar talvez nessa mesma conclusão. Como eu disse, isso aqui não é algo que eu criei. Mas é algo que com o tempo eu fui sintetizando e fui entendendo que isso aqui existe, né? E você pode usar isso aqui a seu favor, junto da prospecção ativa. Porque no começo, quando eu descobri isso aqui, né, quando começou a funcionar isso aqui, eu nem sabia o que estava acontecendo, do pessoal começar a me indicar e meu nome caiu numa rede de network de alguém, um mastermind, ia chegando vários clientes, eu fiquei maluco e parei de prospectar e fiquei, sei lá, 5 meses sem prospectar e só recebendo cliente de indicação, até que cessou. E eu falei, caramba, e agora o que eu faço? Faz, sei lá, 5 meses que eu não prospecto, não tenho mais nenhum cliente, aí tive que correr atrás do meu próprio rabo ali, dar um jeito, conseguir recuperar. Mas passei por umas dificuldades, eu não quero que você passe por isso, então eu tô te falando aqui. Usa essas duas estratégias. Tá um desenho maluco aqui, como eu disse aqui, não é muito para vocês entenderem, né? É só para ilustrar aqui que eu tô falando para você, meus pensamentos. Mas aqui é essa ideia. Usa sempre aqui a prospecção ativa, né? Junto dessa cascata de prospecção, para que você sempre tenha clientes. Como eu disse, não é a maior certeza do mundo, ainda assim talvez não tenha os melhores meses, é legal você também ter outras formas de você estabilizar isso, né, de forma financeira mesmo falando. Mas isso aqui, se você entender isso daqui, essa ideia de que as pessoas te indicam se você fizer um bom trabalho, se você entregar o que você está prometendo, caras, não falta trabalho para você. Talvez vai ter um mês ali que vai ser um pouquinho mais fraco, é normal. Talvez vai ter um mês que você não consiga fechar todos os trabalhos que você entrou em contato, mas, cara, vai virar exceção do que regra. Talvez atualmente, agora, na sua vida, seja uma regra. São muito mais meses que você fecha no vermelho do que realmente no verde, né? Com um faturamento legal. Mas, se você entender isso daqui, vai se tornar exceção do que regra. Hoje eu falo com segurança pra você. Dificilmente eu faço menos do que eu preciso. Tá? Não vou abrir muito valores aqui, não tem porquê, não quero ficar te gerando maluquices, mas entenda, com isso daqui, quando isso aqui começou a acontecer, quando eu comecei a ter mais intencionalidade no meu trabalho, na forma que eu tratava meus clientes, pensando já em cada vez mais aumentar minha rede de contatos, de pessoas que me conhecem, que estão me indicando a todo tempo, dificilmente eu fico sem trabalho, só para você entender. Então, crie clientes fiéis, crie clientes que vão sempre estar fechando com você, mas não só isso, eles vão estar te vendendo para outras pessoas. E como eu disse, marca também essa ideia. Indicação, vou até anotar aqui, hein? Indicação é melhor. Melhor do que bom, melhor, vou colocar aqui, ó. É melhor, anota aí, hein? Indicação é melhor do que você se vender. Perdão minha letra de médico aqui, mas é só para você entender. Indicação é melhor do que você se vender. Por quê? Lembra que eu te falei? Quando um amigo indica uma coisa para você, se sua mãe mandar uma coisa para você, se seu namorado, sua esposa, você vai levar muito mais em consideração do que se você vê uma pessoa qualquer falando. Então, leve isso aqui muito em consideração. Porque quando você entender que o seu cliente te indicar para outra pessoa, aumenta sua chance de venda tanto, cara, realmente você não fica sem trabalho. Isso aqui de fato é uma coisa de verdade, mas não é uma chamada não. Isso aqui de fato é uma coisa que eu queria muito ter em mente quando eu comecei. De verdade. Eu nunca tinha visto falar sobre isso. Depois, conforme o tempo eu fui mais me aprofundando, eu vi outras pessoas comentando sobre. Mas eu tive que bater muita cabeça para entender que isso daqui não é uma coisa do acaso, não é uma sorte. É uma forma de você trabalhar, é uma intencionalidade que consegue te incentivar muito, né? Incentivar muito seu cliente a te indicar. Não é realmente uma previsão, não estou te prometendo aqui que isso aqui você vai conseguir entrar na mente do seu cliente, fazer um hack e você vai desbloquear. Não, relaxa. Mas vai te ajudar demais a você ter essa previsibilidade no sentido de você está sendo intenção. Está tendo intenção no caso, né? Você está tendo muita intenção
Isso vai levando você para o caminho de vocês cada vez mais precisar menos, né, de você ficar ali bitolado de como eu vou fechar esse mês e como que eu consigo um novo cliente. E o mais legal ainda, para finalizar aqui, tá? Para quem ficou até o final, fica mais esse ponto. Quando você tem essa cascata aqui funcionando, as pessoas te indicando e você tá levando a prospecção ativa em consideração, você consegue qualificar melhor esses leads aqui. Por quê? Quando você está iniciando, quando você não tem clientes, você está precisando criar um portfólio, está realmente começando, você precisa tirar para todos os lados. No sentido de, você vai precisar prospectar muito, né? Porque realmente prospecção é um jogo de números. Você vai precisar ali falar com 100 pessoas para fechar uma. Só que você consegue talvez qualificar melhor esse lead. E quanto melhor você qualificar ele, você consegue ter mais chance de fechar de uma forma um pouco mais fácil. Porque ao invés de você ter ali que mandar uma mensagem de uma forma um pouco mais fria para realmente falar com várias pessoas durante o dia, você consegue talvez entrar no perfil, analisar o perfil daquela pessoa, ver se realmente é o cliente qualificado, se encaixa no seu cliente ideal, como eu já comentei ali na live, no vídeo também que eu postei anteriormente aqui. Por quê? Você não vai estar desesperado para fechar o cliente, porque está funcionando aqui, você está fechando clientes, você está recebendo as indicações. Então você não está precisando de cliente, entre aspas, né? Sempre vai estar precisando de cliente, quanto mais cliente, melhor. Mas você não vai estar precisando de fato, né? Tipo, poxa, eu preciso fechar um cliente esse mês, senão tô ferrado. Não. Já está funcionando a sua cascata, você está fazendo a prospecção ativa, então, inevitavelmente, você vai fechar um trabalho. E isso é legal porque você faz isso aqui de uma forma um pouco mais calma, com mais tranquilidade. E o que funciona melhor ainda, quando você entra numa reunião com um cliente, quando você prospecta um cliente e você está tranquilo, né? Seu mês está bom, você está fechando clientes ali através da indicação, você consegue conversar melhor, você consegue se vender melhor. E aqui entra o último ponto. Como eu disse, se você ficou até o final, isso aqui é realmente para você. Toma muito cuidado, porque às vezes a gente está tão desesperado para fechar a venda, tão desesperado para conseguir aquele trabalho, o que acontece? Sei lá, minha página atualmente custa R$1.000. Mas, cara, eu preciso muito fechar esse mês. E eu preciso pelo menos, sei lá, de R$300 para fechar esse mês. Então, beleza, ó, eu faço por 1.000. Mas se o cliente aqui falar que ele quer por 500, eu fecho, tá ótimo. Eu já fecho o mês e fico ainda com R$200 de lucro. Cara, não é isso, entendeu? Isso desvaloriza o seu trabalho, isso acaba com o seu psicológico. Porque eu já fechei. Não sei se você já fechou, talvez esteja passando por isso agora. Trabalhos que claramente valiam muito mais por muito menos. E daí o que acontece? Você faz aquele trabalho com peso na consciência, se sentindo super mal, se sentindo desvalorizado, e cada vez menos você vai desanimando, entendeu? Então, leve em consideração, tenha intencionalidade e saiba que você não pode depender da sorte, mas também você consegue muito bem contar aqui com essa cascata. Ela realmente é funcional, ela funciona mesmo. E se você tiver ela funcionando, na hora que você for prospectar, você vai prospectar muito mais calmo, vai conseguir conversar melhor, vai saber realmente quanto vale o seu trabalho, porque, poxa, se meu mês está bom, se eu estou fechando bem meu mês, eu entro numa reunião e o cliente não quer fechar o valor que eu estou cobrando, cara, problema dele. De verdade mesmo, leve isso em consideração que eu estou falando aqui para você, problema dele. Eu estou fechando bem meu mês, eu não preciso daquele dinheiro, ele precisa do meu trabalho. Você vai com essa mentalidade. Agora, se você está precisando do dinheiro, você não vai conseguir negar. Mesmo se você esteja cobrando 1.000 e o cliente oferece 500, que é metade do que você está cobrando, cara, se você não fechar, você vai ficar com peso na consciência nova, do tipo, poxa, eu precisava daquele dinheiro, eu precisava fechar o mês, falta 5 dias para acabar o mês, eu preciso, e minha esposa está me cobrando, e eu estou morando sozinho agora, eu não posso voltar para casa dos meus pais. Então começa a criar esses paranoias na sua cabeça e você fala, eu vou fechar, vou voltar atrás. Falei na reunião que não ia fechar, mas vou chamar lá o cliente, fulano, tudo bem? Vamos fechar sim por 500, vai. Fecha por 500 e ainda faço 5 posts para você, pra gente fechar por esse valor. Aí o que acontece? Você desvalorizou seu trabalho, jogou seu trabalho lá para baixo, fez um valor super baixo, que você nem queria. Ainda por cima fez um over delivery que nem é over delivery, né? Porque você está fazendo aquilo ali só para chamar a atenção, para ver se você consegue fechar por menos do que você estava cobrando. Então, cara, de verdade mesmo, tudo que você faça, faça com intenção. Como eu disse, vou voltar a repetir aqui. Eu não quero fazer criativo de graça. Eu não quero fazer uma identidade visual de graça para chamar a atenção do cliente, para fidelizar ele. Eu não vou entregar uma página a mais porque eu não vou desvalorizar meu trabalho. Isso aqui não desvaloriza seu trabalho não, tá? De verdade mesmo. Eu nunca vi ninguém falar, não gostei do Michael porque o cara entregou mais do que eu esperava. Cara, isso não existe. O que desvaloriza seu trabalho é você chegar na reunião cagado de medo, de verdade, mas desculpa a palavra, mas você chega cagado de medo de não conseguir fechar, fecha por menos do que você queria,
Ou às vezes recusa, depois se arrepende e volta atrás, que é pior ainda. E às vezes oferece mais do que você deveria para fechar por um valor que você nem queria. Isso valoriza o seu trabalho, isso acaba com o seu psicológico e principalmente não fideliza nenhum cliente. Aí você perde essa oportunidade, ou às vezes o que mais acontece na verdade, você acaba fechando com um cliente que é um cliente bucha, terrível, que o cara pede muito mais do que precisa, do que queria, você não consegue dizer não porque você quer fechar com aquele cliente, e aí você fica aquela sensação horrível de estar fechando com um cliente ruim, que não vale nem um pouco a pena e está muito longe de ser seu cliente ideal. Então, isso sim é um problema. Oferecer a mais, fazer um over delivery, isso aqui nunca foi um problema para mim, de verdade mesmo. Escuta o que eu tô falando. Então tira um pouco o orgulho de lado, principalmente se você está começando, com certeza se você estiver começando, cria seu portfólio, vai atrás, entrega mais do que você precisa para que no futuro você consiga ter valor no seu trabalho, às vezes sem nem precisar fazer o over delivery. Só do seu nome a pessoa já fala, é o fulano, cara, esse cara é muito bom. Entendeu? Então, entenda isso, leve em consideração, tá bom? Bom, e basicamente era isso que eu queria falar para vocês. Espero de verdade que essas dicas tenham te ajudado. Tentei aqui passar por esse panorama focando muito mais nessa parte de relação com o cliente, né? Porque eu sei que isso é uma dúvida muito grande de quem está começando. Da forma de que você lida, da forma que você se vende e principalmente de como você consegue ter essa previsão, né? Da venda, de você conseguir estar sempre vendendo. Que é muito difícil para quem está começando e eu falo para alguém que realmente, cara, não vendia nada. Eu tinha vergonha de vender um brigadeiro. Então, de verdade mesmo. Tenha em mente que eu tô te falando aqui, se você levar, se você absorver, não se importa muito com a letra não, tá? A letra é horrível mesmo, aqui a ideia mesmo é só pra gente ir conversando. Mas se você soubesse vender, se você souber entender o que eu tô te falando aqui, realmente você vai ficar sem trabalho. Ah, Marcos, isso aqui é do dia pra noite, eu vou falar com o cliente hoje e amanhã ele já vai estar me indicando e semana que vem eu já vou estar com a agenda cheia? Não. Às vezes você vai fechar com o cliente hoje e daqui 2 meses ele vai começar a te indicar, mas acontece, tá? Eu já fiz página para cliente, que eu achei que não ia dar em nada, que eu nem achei que o cliente tinha gostado tanto, porque são clientes mais sérios, né? Às vezes não expressa tanta reação. E passou um mês, não parava de chegar pessoas vindo de indicação da pessoa. Então, assim, entenda que não é no tempo que a gente quer, tá? É no tempo de Deus, principalmente. Não sei se você acredita em Deus, mas é no tempo de Deus. Mas se você tiver intenção, se você não ficar contando com a sorte, se você for atrás, continuar prospectando e tendo em mente que cada vez que você fizer o melhor trabalho, mais as pessoas vão te indicar, mais elas vão te considerar para te chamar novamente, nunca mais vai te faltar cliente. E eu te garanto, cara, isso que eu tô te falando aqui, você pode pensar, isso aqui é óbvio, todo mundo faz isso aqui é a coisa mais óbvia do mundo. Isso aqui todo mundo faz, é óbvio, poxa, claro que eu vou entregar o melhor trabalho do mundo, é óbvio que eu vou pedir pro cliente me indicar. Mas, cara, não é. E eu te falo, não é óbvio, tá? Eu poderia te contar inúmeras histórias aqui que eu já recebi de clientes, de pessoas que entregaram um péssimo trabalho e nunca mais foram chamadas. Na verdade, a pessoa, às vezes me chamou para resolver uma bucha que a pessoa deixou. Então, se você absorver isso aqui, eu espero de verdade que quem esteja assistindo, não sei quantas pessoas vão assistir, mas quem estiver assistindo, faça. Faça isso que eu estou te falando e volta daqui 2, 3 meses e fala, Michael, ó, fiz e agora as pessoas estão me indicando. Cara, várias pessoas estão me indicando. Agora eu tô fazendo com muito mais intenção e tá dando muito mais resultado. Agora eu tenho mais métricas sobre o que eu tô fazendo e tá funcionando muito bem. Agora minha agenda tá lotada. Volta, comenta aqui. E se você já faz essa estratégia, às vezes você nem usava esse nome aqui, né? É um nome que eu dei, mas às vezes você usava outro nome, às vezes você nem tinha um nome, mas você faz isso aqui e tá dando resultado pra você, deixa aqui nos comentários. Mostra pra quem tá assistindo que realmente funciona, que não é uma coisa só que eu tô inventando aqui, não. Muito pelo contrário. Funciona pra mim e eu quero que funcione pra você. Por isso que eu tô compartilhando aqui de graça. Então, se você gostou, gosta desse tipo de conteúdo, reforço, deixa seu like aqui, se inscreve no canal. Tem mais vídeos para você acompanhar. Eu falo sempre sobre web design, prospecção, como você realmente vender o seu serviço. Então continua aqui, que a ideia é sempre ter mais conteúdos mostrando mais sobre essa questão. Se você também quer mais vídeos como esse, né? Talvez abrindo um pouco mais aqui a parte dos negócios, de como que a gente funciona, como que a gente faz para lidar com certas situações, como que é empreender, como que é começar a empreender, né? Que é uma coisa que eu tô fazendo há um tempo. Comenta sua dúvida, deixa aqui nos comentários, que minha ideia é sempre te ajudar e te responder. Te vejo no próximo vídeo e até mais.